pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do grupo Trama Reputale, organização que acredita e investe na comunicação 360 graus. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da comunicação corporativa, além de refletir com a gente questões sobre comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é André Versbicas, sou coordenador de marketing do grupo Trama Reputale e a partir deste episódio assumo o comando do Videocast Diálogos em substituição à minha colega Elane Cortez, que você já acompanhava por aqui. Espero que eu consiga conduzir o programa com o mesmo empenho, dedicação e carisma depositado por ela até aqui. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu prometo que eu tô um pouco nervoso, mas vai dar certo. Hoje reunimos aqui uma dupla de convidados para debater com a gente um assunto que merece atenção. Sabemos que os desafios de gerir uma organização do terceiro setor, mais conhecida como ONGs, são muito grandes. Um deles, foco da nossa conversa aqui, é a estruturação da melhor forma de transmitir à sociedade o trabalho realizado por essas entidades. Como as organizações sociais podem fortalecer suas estratégias de comunicação para potencializar a divulgação dos projetos que realizam? Como fazer com que o propósito dessas entidades chegue para o maior número de pessoas, impactando também no volume de doações, parcerias e voluntariado? E como as empresas, ainda mais agora na era do ESG, podem desenvolver ações com essas ONGs e juntos transformarem a sociedade? No episódio de hoje, como tornar a comunicação das ONGs e projetos sociais mais estratégicas. E para me ajudar a responder essas e muitas outras questões, eu tenho aqui comigo a Renata Piffer, diretora de finanças da Fundação Grupo Volkswagen, cliente do Grupo Trama Reputale de Comunicação Integrada. Bem-vinda. Obrigada. E o Rafael Van Stadt, vice-presidente de Relações Institucionais, ESG e Sustentabilidade da Agência de Publicidade Africa Creative. Bem-vindo. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e obrigado pela presença. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria que vocês se apresentassem um pouco para as pessoas, falassem um pouco das suas empresas, da experiência que vocês têm e o trabalho que vocês desempenham. Pode começar, Renata? Vamos lá. Bom, eu estou aqui hoje representando a Fundação Grupo Volkswagen. É uma organização que completa esse ano, em julho, 45 anos de existência. Nós iniciamos as nossas atividades ali no fim dos anos 70 por meio de uma doação da Volkswagen da Alemanha, nossa matriz do grupo. E atualmente estamos apoiando ações sociais, principalmente com o objetivo de impulsionar a mobilidade social, né? Então, poder, por meio do desenvolvimento de comunidades, do protagonismo cidadão, apoiar as pessoas para que promovam transformações na sua vida e também na sociedade. Eu sou o Rafael Van Stadt, eu estou na agência Africa Creative desde 2018 e o meu cargo e a minha função e a minha estrutura lá dentro é sui generis. Eu costumo brincar que é mais ou menos como o caranguejo eremita que saiu de uma empresa como a TV Globo e chegou numa agência de publicidade para fundar uma área de sustentabilidade, caso único no mercado brasileiro. E o que a gente faz lá na agência é juntar o que as marcas que a gente representa têm de valor compartilhado que possa endereçar com problemas que impedem o avanço social brasileiro. Focamos muito em educação, focamos muito em defesa e garantia de direitos, sempre mirando uma sólida contrapartida social. E voltando para todos os grupos de interesse que a gente representa, reputação, mas principalmente uma influência na mudança de comportamento. Porque isso que a gente entende que é o valor público da comunicação. Mobilizar a sociedade em torno de temas relevantes, mirando sempre uma mudança positiva de comportamento. Bem bacana, bem-vindos. Obrigada. Rafael, vou começar com você. Eu quero te perguntar o seguinte: a gente tem um estudo recente, com dados, considerando dados até do ano 2000, do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que a gente tem cerca de 815.600 entidades, associações, organizações do terceiro setor no Brasil.
E apesar o número é grande, a diversidade também é grande, né? A gente tem ONGs de religião, assistência social, cultura, esporte, enfim, saúde, pesquisa, entre outras. Mesmo com esse volume de ONGs que tem hoje e essa diversidade de temas, você acredita que o terceiro setor ainda é tímido quando ele vai expor o que ele faz, o que ele impacta na sociedade? Sim. Tímido e, do meu ponto de vista, não tem razão para ser tímido. O terceiro setor brasileiro é um dos setores mais vibrantes da nossa economia e é um dos terceiros setores do ponto de vista mundial também mais proponente, no sentido que visa inspirar políticas públicas, por exemplo. Acho que o grande problema do terceiro setor brasileiro, André, é uma vergonha, um medo de soar cabotino, de fazer um elogio em boca própria na hora de comunicar suas ações. Só que, do ponto de vista do terceiro setor, de uma ONG, por exemplo, principalmente uma ONG que capta recursos do setor produtivo e da sociedade em geral, essa comunicação nunca será uma propaganda. É sempre uma prestação de contas. O tempo todo, desde que eu já estou nessa vida há uns 30 anos de carreira. Sempre eu fui analista de projetos sociais, gerente de projetos sociais, diretor de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade e agora dentro de uma estrutura de ESG, de uma agência de publicidade. Eu costumo dizer a mesma coisa para muitos dos nossos clientes que a gente aceita pro bono, que são ONGs e são movimentos da sociedade civil organizada, assim, comuniquem. Mas a gente vai avançar sobre isso na nossa conversa, eu não quero gastar todos os meus cartuchos aqui agora. Que tipo de comunicação que você precisa fazer? Esse é o ponto. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, André, o terceiro setor brasileiro, ele atingiu um grau de maturidade não completa, porque ainda há muito caminho a se avançar, porque também a gente ficou sob um regime de exceção durante quase 4 décadas e a sociedade civil teve que se organizar do final da década de 70, início dos anos 80 para cá, em relativamente curto espaço de tempo, mas a gente já conseguiu avanços primorosos, ou seja, a gente tem o que comunicar, a gente tem o que contribuir. E esse plural que eu estou usando não é majestade, porque eu entendo muito da minha função também como um harmonizador entre o setor privado e o terceiro setor. E foi por isso que eu topei vir para essa conversa aqui, porque a comunicação é, hoje, um dos principais calcanhares de Aquiles, a principal fragilidade do terceiro setor nacional. E isso que você está falando também é uma novidade para os profissionais da área, né? Que recebiam, às vezes, as contas de ONG ou as demandas, assim como pro bono e vamos fazer ali quando tiver tempo ou não. Isso sempre teve muito, muito presente na estrutura das agências e, de fato, elas também sofriam com isso, com essa falta de iniciativa do setor. Sim. E quando elas vinham, parecia aquele médico que já chegava no paciente terminal, tendo que não apenas ressuscitar o sujeito, mas ensinar ele a andar de bicicleta também. Tudo num espaço de semanas. A comunicação é sempre a última ponta do processo. Tá? Não existe um produto que seja pensado sem que essa comunicação já esteja na mente desse produtor. Mas não existe uma comunicação que possa ser feita anterior a um produto, anterior a uma ideia. O terceiro setor brasileiro, ele é pungente em boas ideias. O que falta são bons projetos. Se eu fosse abrir uma ONG hoje, ou se eu fosse direcionar o meu investimento social privado, eu faria uma estrutura para educar, alfabetizar donos de ONGs a serem mais proficientes, principalmente no campo da gestão, isso já está acontecendo, tá? E da comunicação, isso ainda não está acontecendo. Do outro lado, as equipes das agências estavam despreparadas por uma falta de repertório de como comunicar aquele terceiro setor que é amplamente sofisticado, mas que o senso comum lê como filantropia. Então, a comunicação dessas entidades ela acabou muito engessada
por conta das entidades de base que eram feitas lá nos idos dos anos 80 e que hoje ainda guarda esse ranço da comunicação. Ora, a gente pode fazer uma comunicação extremamente agressiva, ousada, dinâmica e sintonizada com o nosso tempo. Mas a gente não pode, como agência de publicidade, ser procurada só no momento que você precisa de uma campanha de captação. Você precisa acreditar na consistência da comunicação e dizer que é o seguinte: a sua melhor comunicação é aquela comunicação que instrumentaliza a sua audiência. Não é aquela 75 anos do Instituto XPTO. A quem isso interessa? Entendeu? Então, André, de novo, voltando. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Eu acho que os dois lados, tanto o terceiro setor como as agências de publicidade e de comunicação, tem muito a ensinar um pelos outros. Mas o que a gente precisa é se aproximar cada vez mais e não ficar nesse namoro à distância, onde um procura o outro só quando chega perto das vias de fato. Entendeu? É isso. Renata, você deve ter isso bastante presente também lá na fundação, né? Grupo Volkswagen, que vocês se relacionam com as entidades, né? Vocês devem fazer projetos de linhas de incentivo, enfim, as organizações devem entrar em contato com vocês para receber recursos, subsídios, qualquer tipo de ajuda. Isso que o Rafael falou está dentro da sua realidade também, né? Das organizações serem tímidas ainda, a gente tem um terceiro setor tímido. Sim, com certeza, concordo com o que o Rafael trouxe e inclusive tem sido um aprendizado para nós, né, como fundação, na execução dos nossos projetos próprios, de priorizar e estruturar isso de forma muito clara no desenho do projeto, que tem uma linha própria direcionada para a comunicação, né, para que esteja dentro do escopo, inclusive, do que vai ser entregue, do que vai ser desenvolvido, né? Então, além da responsabilidade da fundação em comunicar o que nós executamos junto com os parceiros, eles também nos ajudam, né, e constroem essa comunicação conjunta, né? Para além de trazer conhecimento do impacto e dos resultados que estão sendo gerados, eu também vejo uma importância e oportunidade de disseminar boas práticas. Né? Os projetos estão beneficiando ali um grupo de pessoas por conta de um público, um território, um recurso determinado, porém aquilo pode ser replicado em algum outro lugar. E a partir do momento que a gente se utiliza da comunicação para disseminar isso, para compartilhar o que fizemos e como, a gente ganha alcance, né? A gente dá vazão e propulsão para isso que, às vezes, para um lugar onde o nosso recurso não chega, onde o nosso olhar não está ainda, né? Porque a gente precisa escolher onde vai atuar. Então, eu vejo a comunicação também com esse papel muito importante de ampliação do nosso range, né? Do nosso impacto, do nosso escopo. E vocês foram surpreendidos em algum momento de que havia necessidade de capacitação mesmo dos gestores? Porque a gente tem um terceiro setor que a pessoa, ela tem garra, né? O terceiro setor se faz, né? Porque a pessoa tá ali aguerrida naquela missão, no desenvolvimento daquele projeto da entidade. Mas por outro lado também não comunica, se perde um pouco aqui nessa área da gestão e tal. Vocês, quando as entidades chegam até vocês e começa esse relacionamento, teve alguma surpresa nesse sentido da necessidade de gestão, mesmo de ensinar a fazer gestão ou não? Gestão do projeto, do projeto, da entidade. Sim, eu acredito que... Dos resultados, né? De levantar os resultados e mostrar. Muitos por favor, segurando pra não cortar. Mas total. E eu tenho certeza que vocês também, Rê. Durante 18 anos eu fiz Criança Esperança pela TV Globo. E o Criança Esperança é o maior fundo multidoador do país. E já apoiou, do meu tempo, mais de 5 mil projetos sociais durante mais de 30 anos de existência. Muitas críticas foram feitas em relação a vocês sempre aprovam os mesmos projetos. Assim, cadê os bons projetos? E também não é só entregar a grana, né? Não é só entregar a grana. Tipo, qual é o impacto desse projeto? Sim. Você tem um projeto atrelado a um orçamento factível. Quais são os seus indicadores de desempenho? Você tem como prestar contas durante o primeiro ano para receber um repasse definitivo no segundo? Comunicação.
O seu orçamento contempla uma linha de comunicação justamente para fazer isso que a Renata acabou de dizer, para inspirar boas práticas, mas também para informar aquela comunidade que você está inserido que ele veio ali para aquela missão, contribuir para aquilo, porque muitas vezes o que você tem é uma excelente ideia, mas que não conta com o apoio da sociedade, daquela comunidade que supostamente seria beneficiada, porque as pessoas não conhecem o que é aquilo. E, por uma deficiência da comunicação da instituição, acabam atribuindo uma agenda oculta que aquele lugar não tem. Eu já vi de tudo. Eu já vi o líder da ONG ter a conta de luz do projeto com o mesmo endereço da casa dele. Não era malversação, era falta de conhecimento, no mínimo de gestão, de tocar uma entidade tão sofisticada como uma ONG, porque é uma figura sofisticada, não é uma empresa. Existe uma série de sensibilidades e, por conta da polarização dos últimos anos, isso ficou ainda mais arraigado. E o escrutínio público ficou ainda mais denso e intenso. Então, a comunicação é mais necessária agora do que nunca. É uma questão de sobrevivência para as entidades, para o terceiro setor como um todo. Eu gostaria de dizer que está melhorando, mas fora alguns raros exemplos, eu acho que ainda existe muita coisa a ser feita. Não, então, a gente precisa colocar essa mensagem na rua. E muitas vezes na agência a gente faz exatamente isso. A gente arma um plano de comunicação para uma entidade e não solta eles. Acompanha a execução durante meses. Caso contrário, essa consistência que é tão relevante para você realmente gerar um impacto lá na ponta, disseminar boas práticas, se tornar uma referência ou até mesmo influenciar uma política pública, que para mim é o santo grau do terceiro setor brasileiro, essa capacidade de fazer todas essas coisas vai estar comprometida. Sim, e se me permite um gancho aqui, eu acredito que esse papel, né, de formação, de capacitação, de apoio e profissionalização do terceiro setor, ele vem de dentro do próprio terceiro setor também, né? Então, organizações como a Fundação têm trabalhado junto com os nossos parceiros para melhorar o que for possível, né? E para que se faça de forma diferente a partir daqui. E, inclusive, utilizar da nossa comunicação institucional para trazer mensagens que já trabalham nessa capacitação, né? Então, independente de ser uma organização que hoje é nossa parceira, alguém que seja impactado por nossa comunicação, ele também pode se beneficiar e aprender e se desenvolver nesse sentido. Pegando esse ângulo aqui da Renata, só um adendo, eu costumava dizer que o recurso do Criança Esperança era apenas parte do benefício. A capacitação de você ficar perto do Unicef e depois da Unesco era o que realmente fazia diferença. Claro, além disso, do holofote que a Globo te dava e a capacidade de você mobilizar e atrair e captar mais recursos e parceiros. Mas o jeito de trabalhar, a forma de trabalhar, você tem um mínimo de accountability, de você conseguir entregar uma prestação de contas básica, esse talvez seja o melhor produto e o maior benefício gerado durante todos aqueles anos de experiência com o Criança Esperança. E é a mesma coisa que a gente tenta gerar na África, por exemplo. A partir do momento que você tem uma grande marca atrelada a isso, você tem um escrutínio muito mais denso. Você fica na berlinda e, de novo, você tem que se apoiar numa boa comunicação. Caso contrário, a sua ideia, por melhor que ela seja, ela não vai se sustentar. E as marcas, elas estão abertas a ensinar sobre isso? Muito, e é isso que a gente chama de valor compartilhado, André. É aquilo que você tem e faz de melhor, sem fugir do seu core, e você consegue compartilhar com um parceiro e com a própria sociedade, ou mirando a própria sociedade como seu beneficiário final. Essa estratégia veio de Harvard,
de um professor chamado Michael Porter, e o núcleo de estudo era Business Share Value. E é exatamente isso, você pegar e atuar nesse congraçamento onde eu não estou apenas remunerando, passando dinheiro para uma ONG. Eu estou fazendo uma capacitação bem mais ampla, mas não daquilo que eu não sei fazer, e sim daquilo que o meu núcleo versa, porque aí eu garanto que o meu retorno em reputação vai estar assegurado. E aí todos ganham. Esse é o ponto. Renata, eu quero te perguntar o seguinte, a gente está falando muito de pessoas, né? Você acredita que o poder das iniciativas do terceiro setor estão em colocar as pessoas como protagonistas? É isso mesmo? Sim. E aí eu queria emendar com uma outra coisa. Se a gente está falando de pessoas no começo do processo, que são os gestores, os donos das entidades, tem as pessoas também lá na ponta que vão comprar a causa, que vão se voluntariar, que vão entrar para o trabalho efetivamente, né? Que vão se engajar. A narrativa também que conecta essas pessoas é aquela que sai um pouco de problemas que a ONG tem para uma coisa mais atrativa, uma narrativa de mais soluções, de valores compartilhados. É isso que acaba também potencializando as pessoas? Sim, eu acredito nisso, André. Acredito que tem um processo de escuta muito importante, né? Para que a gente traga soluções de fato para as comunidades. Que o terceiro setor acaba ensinando um pouco para as empresas também, não é? Na troca de informações, o terceiro setor ensina a empresa muito a ouvir, né? Perfeito, eu fico encastelado. Se não fosse isso, eu ficaria encastelado numa torre de marfim, entendeu? Escutando ecos da minha própria bolha. O terceiro setor é extremamente útil para a oxigenação do setor produtivo, porque ele ancora o setor produtivo numa realidade que muitas vezes ele não tem acesso, mas para qual ele espera vender produtos e serviços. Então, quando eu, na África, faço uma parceria com a Central Única das Favelas em plena pandemia, e com isso a gente faz uma super campanha de arrecadação de cestas básicas chamada Panela Cheia Salva, e de lá para cá a gente mantém esse diálogo e leva para o palco da maior evento de criatividade do mundo, Festival de Cannes. Ano passado, numa palestra super provocativa chamada Do you know how to speak favelês? Você sabe e você domina o código das favelas? De uma região com pessoas que movimentam mais de 45 bilhões de dólares todos os anos, mas que a maioria das marcas sequer pensa dessa forma ou tem os recursos da comunicação para penetrar nesse mercado, eles estão se virando. Então, a partir do momento que eu ouço essas dores, aquilo que a Renata colocou é muito importante, essa escuta, mas não é uma escuta qualquer, é uma escuta sensível e ativa. Que vai estar ligado ao poder decisório para fazer em tempo real as mudanças que sejam necessárias sem você ferir a sua essência. Claro. Mas, hoje, quando você vê o setor brasileiro, as ideias que mais me contagiam, aquelas que mais me deixam emocionado, vêm de favelas. Vem das favelas brasileiras. Entendeu? Essa questão vibrante de você ter que empreender, de você não poder contar com pessoas, contatos, entidades. Não. A essência do capitalismo está dentro de uma favela. A essência do empreendedorismo está dentro de uma favela. Eu não vou chamar isso de empreendedorismo social. Social por quê? Porque não é feito no asfalto, porque na favela não tem nada de social. É empreendedorismo e ponto final. E quando você pega uma galera dedicada desde o início dos anos 2000 com uma CUFA, o que eles estão fazendo no país inteiro, você fala, pô, eu preciso estar junto desses caras. Eu preciso estar junto de um evento como a Taça das Favelas, por exemplo, que movimenta a maioria das comunidades brasileiras em um torneio de futebol onde eu estou discutindo educação. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, e aí, tipo, eu fico realmente sensibilizado quando eu vejo essas pessoas que sequer sabem a definição de terceiro setor
mas estão praticando ações e fazendo estruturas sociais que estão mudando e transformando aquela realidade sem um apoio de ninguém. As marcas estão chegando atrasadas nessa conversa. Essa é a verdade. Porque eles não têm tempo para esperar. Mas as marcas são fundamentais nisso também. Porque a partir do momento que elas estão engajadas, elas conseguem engajar o poder público, que esse sim tem o poder e a escalabilidade suficiente para conseguir transformar uma realidade. A gente te cortou. Imagina. Não, eu vou aproveitar. Mas eu queria que você pegasse esse gancho. Eu vou aproveitar e fazer um gancho, e eu ousaria até dizer que esse ecossistema, né, esse ambiente empreendedor, ele está trazendo aprendizados muito importantes para as grandes marcas, para as grandes empresas, para o sistema tradicional, digamos assim, né? E questionando o seguinte ponto: por que é que você não gera o seu lucro e também gera um impacto social positivo para a sociedade? Por que é que precisa ser ou e não um e, né? Acho que, para mim, é um dos maiores aprendizados que vem desse lugar, porque existe uma forma de fazer o seu negócio, de vender o seu produto, o seu serviço, gerar o seu lucro, né? É o sistema que está posto, né? A gente vive dessa forma. Mas por que que você não contribui para uma sociedade, então, menos desigual, né? Para construir aquilo que a gente ainda não tem, que tantas pessoas não têm, né? Então, acho que essa questão do empreendedorismo perpassa e ultrapassa o fim em si, né? De gerar renda para um público, para uma comunidade, e traz um grande aprendizado para quem está atento, né? É fundamental. Eu trouxe um dado aqui de uma pesquisa realizada pelo Datafolha, de que 41% das organizações têm, na falta de apoiadores financeiros, o principal desafio. Vocês comentaram aqui que o desafio talvez seja a comunicação, mas na visão deles aqui ainda é essa questão financeira, principalmente no pós-pandemia, né? E, no entanto, a mesma pesquisa aponta que quase 30% da população se interessa pela causa do terceiro setor. O que a gente precisa fazer para juntar as duas coisas? Se eu tenho um grupo de pessoas interessadas e uma ONG com dificuldade financeira, o que está faltando aqui? Como a comunicação pode ajudar? Uma coisa leva a outra, na minha opinião. A falta de comunicação leva a deficiências de captação. A partir do momento que você não consegue captar, estruturar um bom projeto e comunicar esse bom projeto e passar uma mínima segurança de um retorno em benefício social sobre esse projeto, você realmente vai ter um problema de captação. E você tem também uma grande concorrência dentro das próprias empresas. Muitas empresas têm seus braços filantrópicos e fazem seus investimentos sociais privados, o que é maravilhoso, porque há 20 anos atrás isso quase era inexistente. Ou isso era muito raso, era basicamente assistencialismo e só. Hoje em dia você tem política muito mais estruturante do ponto de vista de fundações atreladas a empresas. Mas o terceiro setor acaba se ressentindo em relação a isso também, principalmente aquelas entidades que elas são independentes. O meu papel é o seguinte: você não precisa encontrar um novo tema. Você pode atuar nos temas de sempre e que, para mim, que são os principais temas estruturais da pauta social brasileira. O que você precisa é de um ângulo de entrada inovador. Por exemplo, eu atuo agora como cofundador e faço a comunicação de um movimento chamado Pacto contra a Fome. É um movimento fundado em maio do ano passado para discutir a segurança alimentar do brasileiro sob o ponto de vista da qualidade dessa alimentação e do desperdício de alimentos. Não sei se vocês sabiam, mas o Brasil joga fora 8 vezes o volume de comida necessário para matar a fome de 33 milhões de brasileiros. Ou 20 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Mesmo assim, uma obscenidade. É um país que alimenta o mundo e tem que ficar arrecadando cesta básica para alimentar a sua própria população. Quando eu falo de desperdício, não se engane, eu estou falando de fome. Mas, durante
mais de 2 décadas como executivo da TV Globo, que fazia gestão dos ativos de mídia da emissora, boa parte da minha carreira foi fazendo isso, estabelecendo critérios para a cessão de mídia de espaço gratuito, foi discutindo esses temas. E eu travei contato com uma série de entidades que falavam sobre fome. Nenhuma delas nunca me falou sobre desperdício. Quando eu falava para as entidades, eu falava assim, pô, você atua nesse campo, você também, que tal a gente fazer um filme juntos? Todo mundo coassinar. Não, mas aí tem pontos de vista diferentes, não sei o quê. Então, você tem visões também, a vaidade atrapalha, ela sempre atrapalha, tá? Mas falta uma certa criatividade na abordagem dos temas visando o engajamento da população. E a partir do momento que você conhece você obtém esse engajamento, você obtém relevância, entendeu? E aí você consegue ter uma agenda de captação mais influente. Mas nada disso, não adianta você ter uma boa propaganda para um mau produto, que isso só vai piorar as coisas. Vai sustentar se você não tiver uma boa prestação de contas, uma boa gestão, uma boa governança interna, um plano sucessor e ter mapeado claramente quais são os benefícios que você gera. Porque os recursos, André, eles existem, eles estão aí. Problemas não faltam, tá? Agora, o que a gente precisa é aprimorar a nossa comunicação. Isso daí, de fato, para mim, é fundamental. Eu faço coro com o que o Rafael trouxe para a questão da comunicação, né? Eu vejo como um círculo vicioso mesmo, né? De que uma falta alimenta a outra e aí a gente fica nessa situação. E eu também traria um ponto que ele tocou de alguma forma, que é no terceiro setor não deveria existir competição, né? A gente deveria olhar para somar esforços e potencializar o impacto que a gente pode gerar, independente do setor que seja a organização, do ramo de atuação, dos objetivos de negócio ou de estratégia, né? Então, para mim, esse é um ponto que, com uma mudança de mentalidade, uma chavinha, a gente conseguiria conectar muito mais quem tem o recurso e quem tem a necessidade. Lá na África, a gente sempre tenta endereçar projetos com quem realmente sabe falar sobre o tema. Então, se eu quero falar sobre empreendedorismo, eu vou buscar a Central Única destas favelas. Sim. Mas eu já tenho uma ideia. E aí eu falo para eles, olha, a minha especialidade é comunicação. Quem tem o expertise técnico e o pulso do que está acontecendo lá na ponta são vocês. Eu preciso de vocês aqui. E aí a gente faz toda uma campanha estruturada em função disso, dessa problemática e dos resultados que a gente quer alcançar e como a gente vai alcançar. Mas isso são casos raros. O que mais acontece é você ter um bom projeto e ele não ir para frente porque você não tem uma boa comunicação. Ou uma ONG que quer resolver o problema do mundo, que ela cresce tanto que ela se confunde com o poder público. Isso é um erro. Isso é um erro. Você tem que gerar boas ideias. Você tem que ser um campo, um laboratório de teste, um microcosmo para você testar produtos, serviços, soluções. E essas soluções testadas, elas sim podem influenciar políticas públicas. Eu também acho que ONGs não deveriam buscar sustentabilidade. Para mim, isso é uma falácia. Entendeu? Elas precisam de recursos, porque se ela tiver com muito recurso em caixa, alguma coisa de errado está acontecendo. Não é um banco, não é um fundo, a não ser que seja um endowment, claro, mas não é o caso aqui do que a gente está falando. A gente está falando de uma célula da sociedade, uma organização do terceiro setor que mira o bem-estar social e que deve fundamentalmente estar sempre leve, ágil, enxuto, entendeu? Justamente para fazer aquilo que a Renata acabou de dizer no início da nossa conversa. Alimentar boas práticas, inspirar boas práticas, entendeu? E servir referência para que outros façam o mesmo em outro canto.
E eu vejo também que no terceiro setor tem espaço para vários tipos e tamanhos de organização. E cada uma tem a sua função e é necessária para cumprir algum tipo de papel, né? Então, a gente como uma fundação de 45 anos, que tem um endowment, né? Que tem toda uma estrutura, a gente tem um papel de fomentar e de apoiar organizações menores, né, que estejam lá mais na ponta fazendo o que precisa ser feito, né? Então, o próprio setor, e por sua organização, ele se retroalimenta. E cada um pode, né, ocupar da melhor forma a sua estrutura e o seu papel. E não todo mundo precisar ter exatamente o mesmo formato e a mesma dinâmica, né? Perfeito. Vocês já estão respondendo essa minha pergunta de uma maneira ampla aqui durante a nossa conversa, mas eu queria perguntar ainda assim. Qual que é aquele projeto? Você tem 25 anos de carreira, desde Criança Esperança, enfim, todos os projetos que você fez com o Unicef, tudo que você contou até aqui, você também no grupo, na Fundação Grupo Volkswagen. Mas eu queria que vocês me falassem assim de qual que é o projeto que encanta mesmo? O que é? Eu vou fazer uma pergunta. Qual que é aquele projeto que você bate o olho e fala isso dá case, isso dá tesão, dá vontade de entrar aqui com comunicação e apoiar? E você também, assim, quando vocês olham de todos os projetos que estão postos na mesa, qual que é aquele que você pinça e fala, é esse aqui que a gente vai apoiar ou a gente vai construir junto? O que eles precisam ter? A gente já falou de gestão, empreendedorismo, comunicação, mas o que ele precisa ter para chamar essa atenção, assim, para ser... Para mim, essa é a resposta mais simples desde o início da conversa. Foca em pessoa. Foca em pessoa. É isso. É sobre gente. Não é sobre estrutura, não é sobre planos, não é sobre métricas, não é sobre números, é sobre gente. Você vê planos tão bem construídos, apresentações mirabolantes, mas onde é que tem gente nessa história toda? E na comunicação é a mesma coisa, André. Eu não sei se a Renata concorda comigo, mas o protagonismo não é nem das pessoas, são das histórias de vidas. Perfeito. Essas histórias que precisam ser protagonistas, porque elas emocionam. Desde que eu cheguei na África, eu entendi uma coisa e uma frase que eu botei na rua, que foi o seguinte: a emoção é a tatuagem da mensagem. Você quer que a sua comunicação realmente seja absorvida pelo seu interlocução? Emocione. De alguma forma ou de outra, sensibilizando ou dando risada. E você só vai conseguir isso por meio de uma boa contação de histórias. Então, por isso que eu gosto tanto de formatos jornalísticos para comunicar projetos sociais, ONGs. É você mostrar como todo aquele trabalho, você vem desde o bastidor, está impactando lá na ponta. Por quê? Na minha opinião, tá? E aí eu tô colocando meu CPF na mesa. ONGs foram feitas para acabar, tá? Projetos foram feitos para acabar. Porque a partir do momento que ela quer e mira a sua perpetuação, para mim há um desvirtuamento. Posso ser um purista, mas é um desvirtuamento da função principal e original daquela entidade, que foi transformar aquela realidade. Ora, se aquela realidade já foi transformada, eu vou partir para outros desafios. Não tem por que eu ficar ali cultivando algo que eu já ajudei a superar. E as histórias precisam contar exatamente isso. Exatamente isso, entendeu? Sem essencialismo, sem pieguice, fazendo a coisa de um jeito equilibrado, mas que emocione, principalmente também, por favor, sem enfiar a faca no peito de ninguém atrás do coração. Vocês sabem do que eu tô falando. Sim. Então, mas principalmente mostrando que, olha, convertendo isso por aquilo, olha como a sua doação, por exemplo, ela é importante. Olha como isso fez diferença na ponta. Olha como esse recurso chegou onde ele precisava chegar. E, principalmente, olha como a gente movimentou engrenagens muito mais poderosas e muito mais extensas e com alcance muito maior do que o nosso. Impactamos vidas de pessoas que a gente nunca ouviu falar. Entendeu? Tipo, isso que é legal. Entendeu? Tipo, é isso que a gente quer e é esse tipo de projeto que me emociona, entendeu? Tipo, e a boa notícia é que
de um tempo para cá eu venho recebendo cada vez mais propostas assim, entendeu? Então eu acho que a gente teve com a pandemia uma espécie de depuração do próprio terceiro setor e ocorreu uma mudança. Assim, olha, a gente precisa agora se restabelecer para reconquistar a nossa relevância. E como é que a gente vai fazer isso? De novo, focando mais nas pessoas. Não apenas nos nossos projetos, mas principalmente na nossa comunicação. E olha que curioso isso que o Rafael trouxe, né? O poder das histórias reais, né? A gente está falando aqui há algum tempo sobre comunicação, né? Sobre capacitação e gestão e tudo mais. Olha a simplicidade que tem a vivência, né? A realidade e a transformação que aconteceu ali, às vezes por um olhar, por uma escuta aberta, ativa, né? Amorosa, por que não? Não de um lugar romântico, né? Mas... Então, gosto muito de te escutar e de pensar também na questão das doações, né? De que, às vezes, as pessoas pensam, poxa, mas o meu recurso é tão pouco, é tão pequeno. Mas, gente, bom ponto, né? Tudo faz a diferença. E o meu pouco, o seu e o seu, ele faz o todo, né? E isso é algo que eu também sinto falta na nossa sociedade, né? Queria só pegar um gancho para não esquecer. Mais do que doar, o importante é fomentar uma cultura de solidariedade. Isso que é mais importante. Então, esse ponto que a Renata colocou é fundamental. Os problemas parecem ser tão grandes e muitas vezes você está lá parado, paralisado, de pavor na frente de uma tela de televisão e você acha impotente diante dos desafios. Eles não são. A gente só chegou até aqui pela nossa habilidade em cooperar. Mais importante do que doar é estabelecer uma cultura de doação, uma cultura de solidariedade. Porque na ausência, no esgarçamento dessa cultura, a gente se distancia e a gente cai, a gente se enfraquece como sociedade e como povo. E a beleza de povo desse país é a sua solidariedade, entendeu? A beleza de povo do Brasil profundo encontra-se na sua solidariedade. E sobre essa cultura de doação que precisa cada vez mais ser trabalhada. Não por conta de mecanismos de isenção fiscal, tá? E sim por conta de, olha, eu preciso de alguma forma me engajar com os problemas da minha sociedade. Porque não adianta, você não tem para onde correr. Esse aqui é o seu país, esse aqui é o seu planeta, você vai para onde? Vai para Marte? Você vai acreditar na história que algum bilionário te contou? Você vai para onde? Entendeu? Tipo, é aqui. Esse é o nosso tempo de vida. E a gente precisa fazer o que a gente acha certo agora. Tem um aforismo que eu acho perfeito e que eu acho que resume bem a nossa conversa aqui hoje, do ponto de vista da comunicação, que é o seguinte: eu não tenho a pretensão de estar lá na colheita, mas eu não abro mão de ser parte da semente. Entendeu? De instilar, implantar essa semente agora que vai gerar frutos para onde eu não vou ver, entendeu? Mas eu quero fazer parte disso aí. Sim, a gente tem falado muito sobre isso com o time, de plantar sementes de árvores que vão florescer ou gerar frutos daqui a 100 anos, né? Isso. A gente não vai plantá-la só porque a gente não vai ver, né? E aproveitando ainda esse tema, quando se fala de doação, eu acredito que a gente tem um bem muito caro e muito rico, que é o nosso tempo, que é o nosso conhecimento, que são as nossas habilidades, né? E isso também pode ser doado, né? Então, importante reforçar e lembrar que doação não se trata só de dinheiro, né? E todos precisamos, né, de compartilhar o nosso tempo um com o outro e os nossos saberes, porque isso torna todos cada vez mais ricos e democratiza, né? O conteúdo, o conhecimento e os acessos e as oportunidades também. A gente já está falando bastante de ESG, né? Eu vou entrar num bloco agora de falar dessa agenda ESG. Eu acho que não dá muito para falar de terceiro setor sem entrar um pouco nessa pauta, né? Nessa agenda.
e que faz a gente refletir assim, sobre o desenvolvimento de uma cultura ou de uma nova cultura que envolve empresas, envolve a sociedade, entidades, enfim, todos envolvidos assim Eu acho que a gente sempre falou de ESG, mas talvez não desta forma, ou a gente, enfim, eu quero ouvir de vocês se teve alguma transformação para isso e para esse meu entendimento de que a gente está no desenvolvimento de uma nova cultura mais ligada para esse ESG. Como que vocês estão enxergando esse processo de aculturamento da sociedade? Assim, a gente está no começo, é viável para nós como país? Como que... Eu acho, André, as empresas, principalmente, que vocês têm ouvido. É o que eu ia falar. Não chegou na sociedade ainda. Não chegou nas calçadas, tá? ESG é uma conversa empresarial. É um painel de controle. E aí você olha como estamos, para onde vamos, no que a gente se propõe no nosso investimento social privado. Eu fazia parte de um grupo na Globo que teve a ambição um dia de popularizar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como que se populariza isso? E a gente fez uma série de depoimentos que eram coisas curtas, como se fossem TEDs, para as metas de maior alcance social, aquelas eram mais palatáveis. Até hoje você veio com umas cenas de novelas inspiradas nisso e breaks de jornalismos que vêm com esses depoimentos. Eu estou contando isso porque é muito difícil. E a questão do ESG, se ela não mudou a mentalidade das pessoas, porque eu acho que as pessoas têm mais o que fazer da vida, mudou a mentalidade das empresas. E as empresas estão atrás de conversas mais sustentáveis, de projetos mais sustentáveis também. E existem alguns marcos bem recentes que são importantes. Um deles é a realização da Conferência das Partes, da COP, aqui no Brasil. Isso está movimentando de um jeito que eu nunca vi. Quando eu fui parar do outro lado do balcão, numa agência de publicidade de 2018 para cá, é uma verdadeira efervescência. Óbvio que vai vir muito greenwash. Óbvio que vai ser muitas pessoas falando sobre coisas que nunca praticaram. Mas eu ouso dizer que isso é melhor do que nada. Isso é melhor do que impermeabilidade que eu senti no início da minha carreira. Eu falei assim, você é da área de projetos sociais, tá bom, o que você quer? Hoje não. Hoje eu sou convidado para sentar nas mesas onde as grandes decisões são tomadas. Não sou eu, é a minha cadeira de ESG. E esse respaldo é muito importante para todo o setor. As empresas finalmente elas entenderam que você só alcança reputação, principalmente relevância. E aqui eu vou voltar na tecla tempo que você colocou. Você só alcança a atenção das pessoas se elas percebem o seu real engajamento social. E o ESG é uma excelente forma para você falar assim, caramba, quero fazer um raio-x das minhas práticas. Tudo é avanço, tá? No sentido que o caminho não está percorrido por ninguém. Há um gerúndio constante em relação a isso e isso por si só é uma boa notícia. Mas falando na letra fria, eu acho que é o ponto de vista do é bem desenvolvido, porque aqui realmente o país é gigante pela própria natureza. Se existe algo que a gente possa ter e a gente pode falar sobre o assunto, é sobre preservação e sustentabilidade ambiental, isso é bem bacana. Social, o terceiro setor brasileiro e as empresas brasileiras sempre foram muito sensíveis a essa questão, porque somos a Belíndia, né? A nossa parte Bélgica vai muito bem, obrigado. A nossa parte Índia, a gente precisa ainda cumprir uma série de avanços. Então, há uma sensibilização em relação ao social também. Agora, governança é o calcanhar de Aquiles. Das nossas empresas, dos nossos projetos, da nossa agenda ESG. E é esse papo que eu estou tentando levar, principalmente dentro da agência, para entender melhor o G e aí ter um espectro todo mapeado, todo lastreado. A boa notícia é que, de novo, eu nunca vi tanta porta aberta para se falar no assunto como agora. Tá? E algum rescaldo positivo, todo esse movimento vai ter que gerar. É verdade.
E vejo que tem valor também para o negócio, né? Assim, valor financeiro mesmo, né? Então, as empresas começaram a olhar também para o ESG, para questões de diversidade, como algo rentável para o negócio, né? Para além das nossas obrigações com a sociedade, né? E de que, para que a gente tenha espaço para poder fazer negócios para o futuro, se a gente não cuidar das pessoas, da sociedade, do meio ambiente, não vai ter espaço para fazer negócio. Então, acho que a coisa vai se tornando também urgente, além de importante, né? E concordo que é preciso começar de algum lugar e dar alguns passos. E hoje estamos melhor do que lá atrás, mas ainda com muito para caminhar, né? Não resolve mais essa relação unilateral que a gente tinha, né? De consumidor aqui embaixo comprando e a empresa fornecendo os produtos pra gente, né? É isso, é um pouco isso. Para os dois lados. Para os dois A lados. questão do consumo consciente é muito forte desde o nascimento na Europa, chegando a algumas instâncias nos Estados Unidos, chegando agora por aqui. O problema é que quando você tem um país com uma profunda desigualdade social, como o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. Tá? Onde você tem, por exemplo, pessoas em insegurança alimentar, não é porque existem rupturas e quebras na cadeia de alimentação, que quer dizer, alimentos não estão mais disponíveis em gôndolas de supermercado ou em feiras. Nada disso. As pessoas não têm dinheiro para comprar comida e não sabem se vão ter dinheiro para comprar essa mesma comida que, porventura, comprou hoje, amanhã. É muito difícil você falar de consumo consciente dentro de uma realidade assim. Por motivos óbvios. Mas mesmo assim, você encontra pessoas cada vez mais interessadas no assunto. E aí eu quero falar um pouco sobre essa questão, e desmistificar um pouco sobre isso é uma bandeira levantada pelos jovens. É também. Mas você tem muitos jovens alienados também que não querem nem saber. Só querem fazer a dança do TikTok da vez, entendeu? Mas você percebe na nossa geração, eu tenho 48 anos, uma sensibilidade maior e está espraiando isso. E você, como foi dito agora, o lucro está atrelado a um real envolvimento com essa agenda. Legal. Tá? E a gente tem que fomentar isso cada vez mais. Eu só me preocupo com a experiência das pessoas lá na ponta. E é por isso que eu sempre falo, a solução de finalidade de uma empresa não é apenas gerar lucro. Uhum. Você precisa gerar, sim, soluções lucrativas para fomentar o bem-estar das pessoas e do planeta. Esse é o ponto. Agora, como é que as pessoas que são mercado vão entender tudo isso? Essa comunicação tem que captar essa sensibilidade. Então, não é um equilíbrio fácil. Você falar de coisas sofisticadas como uma agenda ESG de consumo consciente num país tão desigual quanto o Brasil. Mas isso não é desculpa para não tentar. E teve uma pressão social das empresas nessa relação de consumo mesmo, de top-down. Teve uma pressão social em algum momento aqui que as empresas estão sentindo. Principalmente da matriz, principalmente lá fora, e na hora de você captar recursos, e o Triple Bottom Line já não servia mais, você precisava ter uma agenda mais ampla, ter sensibilidades sociais mais atendidas. Então você começou a ficar mais atento para aquilo que se chamava de capitalismo de grupos de interesses, ou capitalismo de partes, onde você via todas as partes que eram fundamentais para o desenvolvimento do seu negócio, que eram tanto apoiadores quanto consumidores, e você levava em consideração todos os pontos de vista, tentando harmonizar com o que você faz dentro de casa, sua prestação de serviço ou a sua elaboração do seu produto. Agora, para trazer de volta para a nossa conversa, como pegar variáveis tão sofisticadas em relação a isso, botar numa comunicação onde o brasileiro, que tem uma das maiores evasões escolares do mundo, em um altíssimo grau de analfabetismo, ainda possa entender. Esse é o ponto, de não ficar filosofando em alemão,
por exemplo, entendeu? Como é que você traduz isso para uma percepção que as pessoas falam, caramba, isso está realmente impactando positivamente na minha vida. Isso tem a ver com o meu estar. Essas empresas, essas marcas estão interessadas em desenvolver a minha comunidade. Esse, lá na África, é o nosso desafio todos os dias. E é por isso que a gente precisa da proximidade do terceiro setor e das suas entidades, entendeu? Para furar essa bolha e se desencastelar. Sim, e aí, de novo, a importância da comunicação, né? E não só de falar e comunicar, mas comunicar de forma acessível, de forma inclusiva, né? E isso não quer dizer só recursos de acessibilidade, que, claro, são fundamentais, como, né, libras, legendas e tal, mas a linguagem que você utiliza, né, ela é acessível? As pessoas, de fato, estão compreendendo a mensagem que você traz, né? Isso também é uma das barreiras que a gente ainda vê para que a comunicação seja efetiva, de fato. Né? A gente tem percebido lá na agência o que essa agenda ESG se desenvolve bastante, assim como a comunicação 360, né? Todas as pontas ali da empresa, da comunicação, falando a mesma coisa e tendo uma coerência, né, de narrativa, de discurso. Como que vocês estão lidando com isso no dia a dia, assim, de orientação de dirigentes? Isso já está mais presente na visão de executivos de comunicação que vocês conversam? Vocês escutam pressão dos consumidores, das marcas ou das pessoas que são impactadas pelos projetos sociais de cobrar essa narrativa mesmo? Tipo, o que eu vejo na televisão é o que eu vejo ali na ponta? Olha, do ponto de vista dos executivos, não se fala em outra coisa. Tá? É tudo que eles querem. Do ponto de vista das pessoas, o que eu sinto mais cobrança é em relação à representatividade de uma propaganda mais inclusiva. Principalmente em relação ao público consumidor. Pretos e pardos querem ver-se representados de uma forma positiva e não apenas como elementos decorativos. E isso é extraordinário, principalmente num país com histórico como o nosso. E o que eu sinto que a comunicação, ela ainda deixa a desejar nesse sentido. Coisa de, acho que 1 ano, a Economist saiu com uma matéria desacreditando o ESG. Na verdade, eles falaram que, olha, o que realmente merece peso aqui é o é a parte do meio ambiente, seus impactos e a sustentabilidade lato sensu. O resto viria a reboque. Entendeu? O resto seria feito ou por entidades governamentais ou pelos próprios pares em associações setoriais, no caso da governança. Bom, isso pode funcionar num outro mundo, mas aqui no nosso, a gente precisa ainda das 3 letras fortes, trabalhando entre si em harmonia e de uma comunicação que der conta desses avanços e dos benefícios que foram gerados por essa preocupação. O problema é que é como se você tivesse não vendendo um carro, você está tendo que vender o projeto de um carro, entendeu? E está tendo que vender um blueprint, a planta de um projeto de um carro. O ESG era o bastidor da história que nunca deveria aparecer, pelo menos não com essas letras. Isso foi fundado lá atrás, nos relatórios das Nações Unidas. Era uma conversa acadêmica que virou as ruas por conta da popularização de uma sigla. Então, o que eu tento falar lá para os meus colegas, sempre que a gente fala falando da comunicação das marcas, não se liga tanto no significado, se liga na acepção, como isso ancora na realidade no dia a dia das pessoas. E isso, estou te respondendo, André, as pessoas, o Brasil quer ver Brasil, a gente quer ver o nosso quintal estampado ali, a gente quer ver o nosso povo materializado, eles não querem ser encarados como só um público-alvo, tem problemas com isso, essa expressão público-alvo. O que eles querem é encantamento e sensibilidade em relação às suas dores. Por isso que uma escuta ativa e sensível, ela é fundamental, entendeu? Como é que o ESG entra aí? Depois que a gente solta na rua, a gente organiza de uma forma palatável, onde a gente pode enriquecer os relatórios sociais das empresas. Bacana, mas o mais interessante é saber como é que isso está
estimulando o desenvolvimento das pessoas, promovendo o desenvolvimento das pessoas e, de novo, o avanço da nossa pauta social. Desculpe, acho que vocês chamaram o cara errado aqui, porque eu sou um apóstolo da comunicação. Então, vou ter sempre puxar a brasa passadinha da nossa comunicação. Essa que é a ideia. Porque é isso. É. E você, Renata? Como tem visto esse ponto aqui de orientar os dirigentes a respeito dessa narrativa mais 360? Vocês têm visto projetos que chegam até vocês com uma construção mesmo mais amarrada, assim, de todas as pontas, alinhado, o discurso alinhado, todo mundo falando a mesma coisa? Eu vou aproveitar até um gancho do que o Rafael trouxe agora, né, dos locais onde nós estamos inseridos e da escuta desses locais, né? Então, hoje a Fundação, respondendo de alguma forma pelo S, né, pelo social das marcas do Grupo Volkswagen, ela está conduzindo um processo de diagnóstico nos nossos territórios prioritários, que são municípios próximos aos locais onde as marcas do Grupo Volkswagen têm unidades fabris, têm plantas produtivas, né? E esse movimento de ir até o local onde uma fábrica está inserida há 30, 40, 50, 70 anos, né? E se conectar e ouvir com a comunidade e trabalhar para desenvolver algo que de fato atenda às necessidades deles e trazer isso para o negócio, para os dirigentes, para o conselho da fundação, para quem executa os projetos, né? Sejam os projetos próprios ou os projetos com os parceiros da fundação. Para mim, isso é um exemplo claro desse movimento acontecendo, né? Que não é só ir lá e exigir que isso venha organizado com a mesma linguagem. A gente fazer parte dessa construção e propiciar um ambiente para que isso aconteça também, né? Perfeito. É isso. Eu quero voltar um pouquinho na governança. Você comentou que a governança é o calcanhar de Aquiles das 3 letrinhas. Onde ou com quem está essa dificuldade? O que você tem percebido? E a governança tem a ver com recurso financeiro também, né? Enfim, com uma série com reputação, né? De marca, de gestão. Como que você tem visto? Onde está parado isso? Qual que é a dificuldade? Qual é o nosso calcanhar de Aquiles, aí pensando como setor produtivo? Gestão. Governança está intimamente ligado a isso e está ligado ao respeito, no sentido de compliance com as suas próprias regras. Tá? O que as pessoas não conseguem entender é como você traduz isso, a questão da governança, para o dia a dia, para fora de uma empresa. Principalmente, como é que isso rebate para a sociedade? Ora, a governança ela é fundamental para garantir a transparência para o investidor. Para aquela pessoa que está lá consumindo e adquirindo, comprando as suas ações, por exemplo, se você tem ação aberta, ou se você de alguma forma se relaciona com aquela empresa e com aquela entidade. Mas como é que se comunica isso? Por isso que eu falei, nem todos os cantos das letras podem ser comunicados no sentido amplo e popular. A comunicação da governança ela tem que ser muito mais através de veículos, órgãos competentes, porque ela tem uma linguagem toda própria, mas ela é fundamental. O Instituto Brasileiro de Governança, por exemplo, é um órgão maravilhoso. E ele já atua isso há muito tempo antes da popularização do acrônimo ESG. Mas quantas pessoas aqui conhecem ele? Ou são filiadas a eles? Ou quantos executivos já passaram, já foram treinados por ali? Entendeu? Então, mas será que os postulados da governança, tal qual eles são colocados, eles não precisam ser tropicalizados? A gente não precisa tropicalizar os conceitos ESG para a nossa realidade brasileira? Óbvio que existem coisas que não podem ser diluídas, afinal de contas, a partir do momento que você tem ações listadas em uma bolsa ou casas de valores para fora daqui, você precisa seguir as regras do clube. É assim que tem que ser feito. Mas fora isso, como é que eu adapto todos esses conceitos para a realidade brasileira de um país que é imenso e amplamente sui generis?
Um país que tem vários países dentro de um mesmo país e que você atravessa a rua, você está falando com gente completamente diferente, de uma realidade completamente diferente. Entendeu? Então, tipo, quando eu falo em calcanhar de Aquiles, eu acho que está vindo, sim, um aprimoramento em relação aí. Eu acho que tem um papel educativo nas 3 letras no ESG, porque deu ali um frontline, um limiar, um sarrafo, onde as empresas estão tentando chegar e alcançar esse match. Mas, do ponto de vista da governança, esse é saneamento básico ainda. E talvez seja, André, é cano debaixo da terra. Você nunca vai ver a verdadeira revolução numa governança de uma empresa, a menos que ela queira comunicar com você. Mas você vai sentir, principalmente em relação à transparência que aquela instituição vai oferecer para a sociedade. E isso sim interessa a sociedade, entendeu? Tipo, é como diria aquele juiz da Suprema Corte americana na década de 30 do século passado: a luz do sol é o melhor detergente. É isso quem está atrás. Eu quero puxar esse gancho aqui, Renata, para dizer que eu ouvi o Rafael num podcast recentemente, onde ele disse que as empresas, na era do ESG, as empresas precisam ser verdadeiras e não terem medo de encarar suas externalidades. Eu queria te perguntar primeiro, para depois ele responder, como que você entende que é preciso lidar com essa ideia num cenário comunicacional que a gente tem hoje de muita fake news, muito cancelamento, muitas polaridades. Como que uma empresa encara suas externalidades e ela não é bombardeada, ou isso não é o feitiço contra o feiticeiro? Esse é um bom ponto que toca a todos nós, né? Independente do setor de atuação, né? Eu acredito que a transparência ainda já está dado, né? No que o Rafael trouxe aí no podcast. A transparência é o melhor remédio, né? E a melhor medida. E aproveitando também a questão da governança, né? Uma governança forte não exige grandes esforços para que se seja transparente, né? Uma missão, uma visão, valores claros dentro da instituição e que permeiem toda a sua ação, né? Seja decisões financeiras, decisões de comunicação, de gestão, elas também servem como uma boa baliza para isso, né? Então, a partir do momento que se tem pilares claros, comunicados de forma transparente dentro da organização e fora, qualquer coisa que aconteça nesse caminho e que é possível, tem um caminho de solução fácil, né? Ou pelo menos claro, não necessariamente fácil, né? Mas está claro. Então, para mim, transparência é a palavra. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que caminhar se aprende caminhando. E a partir do momento que você reconhece a sua externalidade, que existem essas externalidades, que você está comprometido com a transformação dos seus processos para mitigar, suavizar ou até mesmo eliminar essas externalidades dentro de um período de tempo, está valendo. O que você não pode é se omitir. O que você não pode é varrer para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo ou dizer que isso não. Isso, na verdade, é a responsabilidade de quem usa meus produtos. Eu não posso ser... eu sou o gatilho, eu não posso ser culpado por que o dedo me aperta. Não é assim. Vivemos em... Vou falar o básico. Vivemos em sociedade, todos nós somos corresponsáveis de uma maneira. Independentemente do papel que você ocupa, existe uma responsabilização. No caso de uma empresa, e principalmente quando você ocupa uma relevância dentro de todo o processo, a sua responsabilidade ela é ainda melhor. E ela não acaba na sua linha de montagem. Ela não acaba na sua loja. Ela não acaba na sua transmissão de dados, na sua venda de pacote. Você é responsável por quem você cativa, Pequeno Príncipe. Esse é o ponto, entendeu? A partir do momento que eu consumo, a partir do momento que eu compro, eu fui cativado por uma ideia. E aquela empresa, ela é sim responsável de alguma forma para o andamento do ciclo daquele produto quando aquele produto entra na minha vida.
e do que eu faço a partir daí. E o que eu acho é que, de novo, eu gosto sempre de olhar a metade cheia do copo. Nunca se conversou tanto quanto sobre isso, sobre compartilhamento de responsabilidades, ou sobre se assumir responsabilidades como hoje. Eu acho que tem empresas que são extremamente poderosas, mas também extremamente sensíveis, e é muito bom você aliar esse poder de convocação com essa responsabilidade social. E eu acho que do outro lado também é verdadeiro. Consumidores que estão cada vez mais engajados, a despeito do seu poder de aquisitivo, eles querem saber, eles querem se dar conta, eles estão cada vez mais interessados em por que eu ou o meu rosto não é levado em consideração na hora que você faz o casting para sua propaganda, para o seu filme, por exemplo. Por que você tem um histórico em relação a isso e você não tem nenhum projeto que explique o que já aconteceu e o que você já fez? Não dá mais para dizer, olha, eu não tenho mais nada a ver com isso. Entendeu? E para mim, olhando de novo o lado cheio do copo, as redes sociais são uma poderosa ferramenta de cobrança e de transformação de comportamento. Tá? Porque a ferramenta do cancelamento, por exemplo, ela pode ser odiosa em vários aspectos, mas se for usada no sentido a não prestigiar uma marca que seja insensível à sua responsabilidade social ou às dores e questões sociais no país onde ela está inserida, eu acho legítimo. E é um processo legítimo, porque você precisa respeitar a escuta, você precisa respeitar os anseios. E a gente está falando, muitas vezes, de marcas, de empresas que têm orçamentos e um poder de fogo orçamentário muito maior do que muitos PIBs combinados. Quem arbitra isso? Essas discussões, por exemplo, do meu ponto de vista, é o mercado consumidor. A decisão final é sua na hora de consumir. Eu não quero empurrar uma responsabilidade para cima de ninguém, mas o seu consumo é um instrumento de poder. E exercê-lo com força, com qualidade e principalmente com responsabilidade vai melhorar não só a sua vida, mas de todo mundo que convive contigo e na sua própria sociedade também. É por isso que eu fico otimista em relação à comunicação. Toda vez que você engaja pessoas nesse movimento de formar consciências e, de novo, voltando para o início da conversa, mobilizando a sociedade em torno de temas e causas que sejam socialmente relevantes, mirando uma mudança positiva de comportamento e aderindo a marcas que partam da mesma filosofia, todo mundo ganha. É por isso que você comentou ali, lá um pouquinho antes, que é o que os executivos mais querem, né? Essa comunicação mais 360. Você comentou da rede social, que pode ser potencializada, mas ela precisa conversar com o relatório de sustentabilidade, ela precisa conversar com o PR, ela precisa conversar com a comunicação interna, né? Porque o colaborador também tem que ouvir a mesma coisa e é um pouco isso, não é? É por isso o desejo dos executivos de querer, de estar focado nisso. Porque aí você mexe, vai lá na ponta mesmo, né? E aí o consumidor também passa a falar a mesma coisa que você está falando, uma vez que ele está sendo impactado em todos os canais pela mesma coisa. Mas o papel aceita tudo, né, André? Ah, sim. Isso é maravilhoso. E do jeito que você está contando, parece ser fácil. Sim, você está certo. mas... O problema é que muitas empresas não querem fazer isso. Assim como entidades do terceiro setor, elas também acham que comunicar seria um exercício cabotino de fazer um elogio leviano e boca própria. Está errado. Toda e qualquer comunicação em relação à mitigação de externalidade e a benefício, a bem público,
é uma prestação de contas. Você precisa fazer, você precisa inspirar boas práticas, principalmente se você for líder de um setor. Você precisa inspirar os seus pares. E o resultado dessa boa concorrência, se todo mundo correr para te alcançar, é que a gente vai ter um país mais justo e menos desigual. Mas me falem uma coisa para os dois aqui. Isso que você acabou de falar é muito sofisticado ainda para o povo brasileiro? Ou o povo já está entendendo essa complexidade toda dessa relação do consumo? Você também entende que é uma sofisticação? A gente está ainda muito longe de chegar a isso em termos práticos ou não? Olha, eu posso até não entender o que você fala, mas eu sinto o que você quer me dizer. Há uma grande diferença. Eu sinto uma autenticidade, uma veracidade na sua comunicação e isso está mudando positivamente a minha vida. Mesmo que seja para comprar um produto, certo? Não, tá melhorando. É legítimo. Sim, é legítimo. Tipo, para comprar um produto, para vender uma ação social, para você exportar um benefício. Eu acho que toda a comunicação, e aí eu estou falando de novo do meu ponto de vista muito pessoal, tem que estar embutido uma sementinha de responsabilidade social ali. Por quê? O brasileiro não lê. Qual é a média de leitura de um brasileiro? Você acha que a gente lê jornal, por exemplo? Como é que a gente se informa? Redes sociais. Mesmo assim, muito vídeo. A televisão foi a nossa babá eletrônica durante muito tempo. O brasileiro não vê nem televisão de frente, vê televisão de costas, como se fosse um rádio, quando tá cozinhando, cuidando do filho, brincando com as crianças, trabalhando, e fica lá aquele fundo ali. Trabalhando 30 anos na TV Globo, você ajudou a formar uma geração. Algumas, né? Algumas gerações. Mas eu tentei fazer a minha parte. Eu tentei fazer a minha parte, e eu acho que foi muito bem sucedido junto com os meus colegas, e foi a grande escola que eu tive nessa questão, e principalmente em cenas de merchandising social dentro das novelas, onde você via a mudança de comportamento quando você pegava uma personagem que tinha uma leucemia, precisava de um transplante de medula e não é na semana seguinte, no mês seguinte, era no dia seguinte, os bancos de medulas receberam uma explosão de doação. Isso é benefício social na veia, isso é o poder público e o valor público da comunicação. E é isso que me enche de orgulho até hoje, entendeu? E é o que a gente quer, entendeu? Agora, é trabalho nosso decodificar isso numa linguagem mais acessível. Óbvio, mas os resultados serão sentidos. Sim, perfeito. Foi transmissão de pensamento, que eu estava pensando exatamente isso, porque eu sinto que tem uma necessidade de democratizar, né, de simplificar algumas coisas que se fala hoje em dia de forma que pode parecer difícil ou rebuscada, né, e que acontece já na prática, que acontece na base, que acontece em todos os cantos, né, que o pequeno empreendedor faz da forma dele, a comunicação dele, de forma que às vezes a comunicação empresarial jamais pensou em fazer para abordar o seu próprio cliente. Então eu acredito que tem um lugar da gente empoderar o simples e o que é já feito e traduzir também o complexo para que ele possa ser aplicado, sabe? Promover esse intercâmbio entre diversas esferas da sociedade e aproveitar da melhor forma da riqueza que cada um já gera, né? Sem precisar ser difícil ou aportuguesado ou que venha de fora, né? Valorizando a riqueza que a gente tem do nosso próprio povo, né? Bem bacana. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: a gente tem visto um aumento bem grande das premiações, né, voltadas a projetos vinculados a algumas das letras aí do ESG. Um aumento de premiações para essa agenda, as empresas apresentando muitos projetos em Cannes, por exemplo, né, o ano passado muitos projetos vinculados a ESG foram premiados e isso tem trazido também em alguma medida uma pauta de desconfiança por parte do público de que será que as empresas estão fazendo mesmo tudo isso todo esse impacto que está sendo gerado está sendo feito mesmo?
E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês me ajudariam a entender, assim, como que tornar esse troféu ou tornar esse case além do troféu mesmo, para ele sair ali da estante da empresa e ele efetivamente transformar vidas com essa responsabilidade empresarial. Eu acho que o troféu são que nem as consequências, é o que vem depois. Primeiro você faz, depois você é premiado. Eu acho que existem muitos avanços na comunicação da empresas. É bom e eu acho extremamente saudável você querer participar de competições e mostrar os seus trabalhos inspirados em mudanças e transformações sociais. Oportunistas sempre vão existir, mas eu acho que precisamos ter resiliência. E porque existem... O problema não está no barulho dos maus, está no silêncio dos bons. O problema está como grandes empresas que fazem uns super projetos e não comunicam esses projetos, entendeu? Se elas se movimentam por prêmios e topam estabelecer um case que depois se torna uma referência, independentemente se ganhou ou não, André, para mim já valeu. Só pelo caráter pedagógico da coisa, só pelo valor de inspirar novas gerações de executivos de outras empresas, de outros setores a fazer a mesma coisa também. Lá na África, de novo, a gente está sempre focado em prêmios, mas de um jeito, porque o nosso negócio é a criatividade. A nossa maior parte de custos lá dentro é com cérebros. É o que a gente tem para compartilhar. Então, competições de criatividade servem para dizer o valor da nossa criação. Mas o que eu vou fazer com essa criatividade? Eu vou botar lá a serviço de uma agenda muito maior do que a minha. De uma agenda que realmente gera impacto positivo para as pessoas. Então, quando eu imagino, por exemplo, um projeto como Save Sala, tá? Que ganhou os maiores prêmios da publicidade há 2 anos, que era um processo de você pegar o processo seletivo de uma cidade para ser sede dos Jogos Olímpicos de inverno, de verão, e você pegar a cidade mais fria do mundo e falar assim, olha, do jeito que está o aquecimento global, daqui a pouco até eu posso sediar esses jogos. A gente foi para a Sala, na Lapônia finlandesa. Ali, ó, na franja, perto onde o Papai Noel mora, onde a neve é um estilo de vida das pessoas, que a gente diz o seguinte, olha, a gente também pode virar sede das Olimpíadas de Verão. Porque daqui a pouco não vai sobrar mais nada de neve, consequentemente nem da nossa própria identidade também. É um super alerta que a gente manda, junto com marcas, junto com associações, junto com organismos multilaterais que estiveram junto com a gente nesse chamado. Muitas matérias foram feitas. O conceito de aquecimento foi extremamente popularizado no sentido que, olha, como isso afeta estilos de vidas e identidades. Então, tipo, e isso dá muito orgulho. E todo mundo quer colocar esse troféu na parede e na prateleira, porque você pode contar a história de trás para frente e dizer o que gerou essa inquietação. E o que está por trás dessa inquietação, desse case específico de Save Sala? Popularizar um conceito hermético. Os efeitos do aquecimento global no dia a dia das pessoas. Porque, caso contrário, só matéria jornalística não vai conseguir fazer isso. De novo, a gente precisa usar a criatividade como um elemento instigador, é verdade, proponente para soluções também, mas de dessensibilização. Porque vários problemas, várias catástrofes foram, sinceramente, pasteurizadas. E não sensibilizam mais ninguém, porque está todo mundo anestesiado. A criatividade serve para agulhar consciências, para fazer com que você, olha, não, você precisa identificar que isso aqui é um problema e olha o que está sendo feito para mitigar isso. Olha o que está sendo feito para
tentar equacionar isso, a quadratura do círculo, como dizem, né? Porque não vale a pena você instilar medo das pessoas e não oferecer uma resposta. Então, a gente tenta fazer essa comunicação 360. Eu acho que esse é o papel dos prêmios, é você realmente, não é premiar ninguém, é você disputar criativamente, falar assim, olha, estão aqui esses problemas, geraram campanhas, geraram awareness em relação a pautas sociais e por si só isso já vale a pena. Sim. Eu vejo que os prêmios vêm para cumprir alguns papéis que a gente vem falando que são importantes da própria comunicação, né? Que o Rafael acabou de tocar. E também acho que a grande questão está em como a gente divulga o que está sendo premiado, como que são estabelecidos esses critérios, né? E principalmente que, claro, no caso, né, de ações criativas e tal, às vezes já se tem em vista os prêmios, mas falando de ações sociais, que se faça ação social não para chegar ao prêmio, mas para chegar, de fato, à transformação e ao benefício àquele público. E, em consequência disso, se gerar um prêmio, excelente, né? Então, acho que é mais uma questão de referencial e de base do que qualquer coisa, para que a gente não corra o risco também de demonizar algo que pode vir a favor, né? Você comentou em algum momento do episódio que a gente está numa... não sei se você vai concordar, mas a gente está num momento social de uma angústia de ser muito inovador. Talvez a gente fique gastando horas tentando reinventar a roda. E você comentou em algum momento do episódio que os temas podem ser diferentes, mas a forma e o que as pessoas querem é a mesma coisa. E quando a gente olha, por exemplo, um prêmio de Cannes que ganha leão de ouro, é uma ideia tão simples, né? A gente bate o olho e fala, mas é isso? é isso mesmo? A gente está perdendo tempo tentando sofisticar muito a criatividade, querendo ser muito inovador, muito reinventando as coisas. Nos projetos que vocês analisam lá no grupo, você sente isso também? Alguma dificuldade de deixar de olhar o básico para ser muito inovador, muito tendência? É um risco que a gente pode correr, né? E um risco grande, né? Mas eu acredito que, né, voltando de novo ao ponto da questão da escuta e do olhar, né, e do foco para o que a gente está fazendo, quem a gente quer atender, o que a gente quer atacar, qual o problema, né? Muitas vezes são tantos problemas que a gente pode correr o risco de querer ser ambicioso, audacioso demais e acabar não resolvendo nada, né? Ou não ajudando a resolver, porque na verdade a gente não resolve nada sozinho, de fato, né? Mas acho que é algo para sempre se ter em mente e ter atenção. Eu acho que não existe nada mais sofisticado e potente do que uma ideia simples. E só que ser simples dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. É muito difícil. Muito difícil. Tipo, acho que era o Carlos Lacerda que dizia que eu não tenho tempo para escrever curto. Eu não tenho tempo para escrever textos pequenos. Porque simplicidade dá muito trabalho. Então, a gente tem alguns referenciais. Referência do tipo speech, discurso de elevador. Dá para contar numa subida de elevador? Se der, tá valendo. Se não, volta para a prancheta. Esse é o ponto. E falando sobre apostas e causas, você precisa fazer apostas. Você precisa centrar e buscar qual é o seu norte, que realidade você quer contribuir para transformar, fazer um diagnóstico em relação a isso, saber se isso está intimamente ligado para o seu core do ponto de vista de uma marca ou o seu core do ponto de vista da sua capacidade de atuação social para uma entidade, para você conseguir ganhar os seus pontos reputacionais e garantir a sua relevância. Caso contrário, a sua atuação vai passar em brancas nuvens. Essa é a verdade. Insípida, incolor e inodora. Você precisa fazer apostas. A partir do momento que você tem essas apostas bem definidas e onde você quer chegar, aí sim vem a uma boa comunicação. E ela precisa ser simples, necessariamente simples e surpreendente a esse ponto. Ela vai se sustentar num tweet?
ou eu tenho que ficar dando voltas para aquilo? Eu tenho que abrir um fio e ficar falando várias vezes. Exato. Alguém além da minha própria mãe vai aguentar ficar me ouvindo? Ela tem que fazer isso porque é como profissional. Ela não tem muita escolha. Exatamente. Ela não tem, exceto pelos outros 2 irmãos que eu tenho. Então, esse é o ponto. E eu já vi muitas boas ideias morrerem por uma comunicação fraca. Porque você não conseguiu chegar lá em poucas palavras, entendeu? Mas outro aspecto extremamente pedagógico dos prêmios. Ele obriga você a enxotar todo tipo de proselitismo, de proximidade. Olha, eu não posso defender tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ir no cerne. Como é que eu posso ser realmente assertivo a esse ponto? E reconhecer também que nem sempre o show deve continuar. Não deu. O problema existe, mas eu não consegui alcançar. Eu vou reformular, vou reformatar, vou chamar mais dente. E esse é o ponto que é fundamental. Criatividade viceja na diversidade. Você precisa de diversidade de opiniões, de vozes, de origens, tudo dentro de um mesmo projeto. A partir do momento que você fica monocromático, numa mesma origem, conversando com os mesmos repertórios, você não chega a lugar nenhum. A sua ideia perde potência. A diversidade ajuda você a enriquecer pontos de vistas. E aí ajuda você conseguir chegar lá, através do debate de um processo. Não é assembleísmo, tá? Mas se você tiver um bom direcionamento, ele é fundamental para você garantir uma propaganda mais assertiva e principalmente uma comunicação mais efetiva na hora de simplificar a sua ideia. A publicidade é bastante questionada, né, em relação a esse ponto da diversidade. O mercado, a indústria, de uma maneira geral também, o mercado de trabalho, né, um pouco diverso, com poucas mulheres na liderança, negros e pardos nem se fala, então. E isso se extrapola a gestão da agência e vai para o filme publicitário, né, vai para as ações das empresas e tal. Como potencializar isso, hein? Como começa? Como convence a empresa? Como começa lá na gestão da agência a trazer essa diversidade? No caso da agência, começou por um reconhecimento de uma deficiência. E a deficiência não era só nossa, era do mercado como um todo, na precariedade da formação de novos talentos. Você tinha as potencialidades, você tinha os talentos, mas você não tinha a promoção do acesso desses talentos a uma formação eficiente e eles não tinham oportunidade de chegar a uma grande agência. Foi aquilo que o Celso Ataíde uma vez me falou, o líder da CUFA. Rafa, sabe qual é o problema de pobre? É que pobre... Ele é filho de pobre, ele é vizinho de pobre, ele é primo de pobre, ele é sobrinho de pobre. Pobre só conhece pobre. E ele não tem como furar aquela bolha muitas vezes e você não consegue gerar oportunidade. O que eu tento fazer aqui na CUFA é dar oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Eu tento, de alguma forma, criar essas oportunidades. E aí a gente fez uma profunda reflexão interna e depois dessa autocrítica, resolvemos fundar a Escola África. E a Escola África pega os talentos que estão lá na ponta, que é uma parceria também com a Central Única das Favelas, e a gente leva para formar dentro de casa. Nem que eu esteja formando para o mercado, porque muitos vão para outras agências. É do jogo jogado. Mas o mais interessante é você notar a gana dessas pessoas. É inacreditável. E aí vale tudo. Eu não estou falando só de garoto. O etarismo também é um sério problema em relação à diversidade, a esses pontos de diversidade que você falou. E lá a gente não fecha a porta para ninguém. As nossas linhas e mentorias são feitas dentro de casa, com os nossos próprios profissionais, que são reconhecidamente os melhores do mercado. Ficam trabalhando dentro das marcas, que são as marcas mais potentes do país, e eles saem prontos
prontos para alçar o voo. Muitas deles saem da África depois de um tempo e vão trabalhar em outras empresas, e assim a gente vai fomentando um mercado publicitário mais pujante. De novo, a gente estava no início aqui conversando nos bastidores, né? O home office não deu certo porque faltou a fricção da agência, dos corredores da Copa. Criatividade não se dá no vácuo, se dá por fricção. E, ousa dizer, não se dá com vozes monotemáticas, monocórdicas. Você precisa de diversidade, porque aí sim o seu trabalho é enriquecido. Só que, se você for hoje tentar buscar, é difícil encontrar. Muitas vezes você precisa preparar essas pessoas. Aí você fica reclamando, você fica parado e as pessoas continuam sem emprego. A gente resolveu revolucionar isso. E criamos a nossa própria escola. A nossa capacidade é limitada, infelizmente, mas a gente tenta, a gente está fazendo a nossa parte e tentando formar essas pessoas. Porque a matéria-prima, André, é valiosíssima. O que você tem, o que você ganha em diversidade, pontos de vista, repertório e principalmente você tem a sua marca alinhada a direitos humanos e a desenvolvimento de pessoas. Que talvez seja a missão mais nobre de qualquer empresa. Não é desenvolver produtos e serviços de excelência. Isso é mandatório. Mas desenvolver seu capital humano. Entendeu? E a gente busca incessantemente fazer. O repertório e a vida, as vivências, né? É o que o grupo ganha muito com a diversidade, né? Sim. Porque a gente, no nosso lugar aqui, a gente não conhece tudo, né? E aí vem uma pessoa diferente, diversa, e ela agrega. Na fundação, é esse olhar também? Vocês têm um manifesto de mover pessoas para transformar potenciais. Como que é isso em relação à diversidade? Quando você vai escolher um projeto, a diversidade é uma linha, é um condutor que ajuda na tomada de decisão? Como que você tem visto isso por lá? A diversidade é um tema transversal para a gente em todas as nossas ações, né? E assim como a África vem fazendo, a gente olha para a nossa própria equipe também, né? Então, parte de nós ali, o primeiro exemplo, né? E um exemplo similar, de alguma forma, é um curso que nós desenvolvemos com o Senai no ano passado, que se chama Code School, que foi uma escola de programação, né? E que buscou trazer pessoas com critérios de diversidade para que a gente chegasse ao maior público possível, né? E formamos mais de 70 pessoas e dessas, 11 foram contratadas pelas marcas do Grupo Volkswagen para trabalhar, né? Então, a gente conseguiu trazer a capacitação profissional e fazer a ponta completa da empregabilidade e da geração de renda e apoiar essas pessoas na transformação das suas vidas, né? E o público desse curso foi o mais diverso possível e mostrou pra gente, né, assim como todas as outras ações que a gente vem fazendo, da riqueza que se tem quando a gente promove a diversidade. Você falou de um ponto de associação agora, né? Não só porque o nome já diz, Fundação Grupo Volkswagen, mas em termos práticos, uma atividade da fundação que impactou diretamente na empresa. Há outras iniciativas? Você tem percebido a empresa diferente? Com a fundação presente ali, como que é o dia a dia da troca? Eu costumo dizer que a gente tem um papel de provocador, de alguma forma, né? Das empresas e das marcas do grupo, e também de facilitador, né? Para gerar essas pontes, conexões. E esse exemplo, além delas terem participado no fim do projeto, né, e oferecido oportunidade de trabalho para as pessoas, nós tivemos pessoas compondo o projeto como um todo desde o início conosco, né? Então, executivos e colaboradores de várias marcas do grupo ajudaram a desenhar a grade do curso junto com o Senai, participaram como mentores e mentoras, né? Então, essas pessoas se engajaram de fato na teoria e na prática e foram tocados
pelas histórias, pelas vivências e junto com a fundação promoveram essa transformação, né? Então, para além de um aporte de recursos, a gente teve ali o aporte de capital humano, de tempo, né? De atenção, de conhecimento, e isso tem se tornado cada vez mais constante nos nossos projetos. Legal, eu não queria, mais preciso começar com os momentos finais aqui do videocast, mas aí a gente falou de tantas coisas, eu queria que vocês resumissem ou pudessem dar uma dica para um dirigente de uma entidade, de uma ONG que está nos assistindo e que ele pudesse terminar o nosso videocast com um kickoff, um primeiro passo, assim, o que ele precisa fazer para tornar a comunicação de ONGs e projetos sociais mais estratégica? Primeiro, perca a vergonha, comunique. Histórias são fundamentais. Pessoas e suas histórias, seu potencial de transformação, e busque um bom parceiro. Agências de publicidade ganham muito se associando com projetos sociais, com ONGs, porque oxigenam ideias, geram retenção de talentos. As pessoas adoram se engajar em projetos sociais, em ONGs, em movimentos. E, principalmente, eu acho que isso é o mais difícil, mas ele é essencial. Depois que você perdeu a vergonha de comunicar, depois que você apostou em pessoas e em histórias na sua comunicação e que você achou o parceiro correto, tenha clareza sobre o que você quer comunicar. Deixa bem claro, não faça várias apostas. Você olha, o meu trabalho é esse, eu atuo dessa forma. Não mire apenas na captação de recursos. Não mire apenas na autocongratulação, dizendo que você tem décadas de estrada. Ou não se perca nos grandes números. Em algum momento eles vão ter que ser publicados, eles aparecerão. Mas o mais importante agora é foco. Pense num filme de 30 segundos, tá? 27 segundos. Pitch do elevador. Pitch do elevador no Twitter que você vai soltar, porque esses exercícios vão ser fundamentais na hora de você ser preciso e você ser assertivo. Como já foi dito aqui, nesse mundo de distrações, a coisa fundamental e a coisa mais preciosa que você tem é tempo. O que você pode exigir das pessoas é tempo e atenção. Valorize isso, focando numa mensagem que instrumentalize quem está na ponta, que leve um serviço. E assim você vai gerar um engajamento. Bom, vou aproveitar e complementar para não chover no molhado aqui, porque eu concordo com tudo que o Rafael trouxe, mas eu diria, se empodere. Se empodere do que você faz, da sua história, do valor que você gera, né? Nesses tempos de fundação, eu já me deparei com alguns grandes empreendedores e empreendedoras que já desempenhavam um trabalho incrível e não se viam como empreendedores, não se reconheciam, né? Então, para mim, isso foi um grande exemplo de que muitas vezes tem muita história e muita potência ali já sendo feita e que falta só ser, de fato, reconhecida e vista e colocada para jogo, né? Então, eu deixaria esse como um convite principal para fazer um adendo de tudo que o Rafael trouxe, que também é fundamental. Renata, Rafael, obrigado pela presença. Acho que a gente aprendeu muito com vocês aqui de empreendedorismo, ESG. Passamos por muita coisa, né? Comunicação 360, protagonismo das pessoas, né? Empreendedorismo. Foi bem bacana o papo. Eu agradeço demais a presença de vocês. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E foi um prazer dividir esse espaço com vocês. E com o Rafael e com a Renata. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, @Trama Comunicação, para rever todos os episódios disponíveis. E você também pode acompanhar todo o conteúdo do Diálogos nas plataformas de videocast, de Spotify, Deezer e Google Podcast. Eu agradeço a sua companhia, a sua atenção e até a próxima.